Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E hoje, pessoal, nós vamos começar a trabalhar aí com as legislações educacionais, né? Os documentos institucionais referentes à educação. Então vamos trabalhar aqui com a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Então, qual é a ligação entre a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos? Nós vamos tratar desse assunto. Então, vamos lá. A inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental amplia a escolarização para uma parcela significativa da população brasileira, que se encontrava até então privada da educação escolar ou sem garantia de vagas nas instituições públicas de ensino. Pessoal, então antigamente o ensino fundamental ele era de 8 anos, né? Então, por exemplo, uma criança de 6 anos, ela entrava ali com uma educação infantil, e a educação infantil, ela não era obrigatória, né? Entrava pré-escola, né? A famosa pré-escola. Antigamente era pré-escola, que a gente chamava de prézinho, depois mudou aí para anos iniciais, consequentemente, logo em seguida, se eu não me engano, em 2007, entrou de vez como primeiro ano, fazendo parte aí sendo criado até então o ciclo de 9 anos, né? Então, o prézinho, a pré-escola se tornou aí primeiro ano, a primeira série virou segundo ano e assim consequentemente. Então a oitava série acabou se tornando nono ano hoje. Então essa inclusão, pessoal, ela foi muito importante. Por quê? Porque tinha crianças ali que elas eram privadas, ou então elas não tinham garantias de uma vaga na escola. Por quê? Porque não era um ensino obrigatório. Tá? Então foi um avanço muito grande aí em relação à educação, essa ampliação do ciclo de 9 anos para a educação básica. É importante considerar que, ainda que algumas das crianças de 6 anos elas já frequentassem instituições. Opa, abri uma janela aqui, pop-up. É importante considerar que, ainda que algumas crianças de 6 anos elas já frequentassem instituições pré-escolares, a entrada desse segmento no ensino fundamental ela impõe novos desafios, sobretudo pedagógicos para a área educacional. Por quê, pessoal? Porque antigamente trabalhando no infantil, não sendo uma coisa obrigatória ali, então era trabalhado uma coisa mais lúdica, uma coisa mais suave com a criança, uma coisa mais sem compromisso, muitas vezes, né? A escola, ela tinha mais a função da socialização ali do que a função escolar em si. E com a entrada da criança de 6 anos na escola, já no ensino fundamental, essa entrada desse segmento, ela impõe, né, novos desafios. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar um conteúdo mais formal com a criança, não necessariamente um conteúdo assim segmentado, assim, mecanizado, direcionado, nada disso, mas é um conteúdo realmente diferenciado. Por quê? Porque passa a ser um conteúdo obrigatório para a criança, né? Um conteúdo mais sustentado ali pela questão pedagógica. Tá? Ah lá, inclusive está escrito aqui, ó, sobretudo pedagógicos, né, para a área educacional. Como se sabe, mesmo admitindo a expansão das vagas como condição fundamental para a garantia do direito à educação, é no âmbito das práticas pedagógicas que a instituição educativa pode tornar-se ela mesma expressão ou não desse direito. Então, assim, pessoal, não é a escola ir lá e garantir, por exemplo, você vai construir uma escola lá com 15 salas, com 3 períodos, nós vamos ter aí 45 salas de aula, mas não é isso que vai garantir, gente, um ensino fundamental de qualidade, tá? Essa condição, olha, eu estou aqui colocando trocentos alunos dentro da escola, então minha escola está trabalhando na inclusão, está trabalhando garantindo o direito ao acesso à vaga da criança, tá? Mas o ensino, a garantia, o direito ao ensino de qualidade. Tá? Então a escola realmente ela tem que estar focada, ela tem que estar comprometida ali com esse ensino de qualidade, baseado no construtivismo, na realidade local da criança. Tá? Então não adianta apenas assim você expandir vagas na escola para garantir aí a escola de qualidade. São as práticas pedagógicas da instituição que vai ou não caracterizá-la como uma educação de qualidade, tá? Então são as práticas pedagógicas, nós temos que focar nas práticas pedagógicas. Não é simplesmente garantir um monte de vaga lá para todo mundo e não ter uma boa prática pedagógica. Para que esse direito se cumpra, o direito de acesso à criança, de permanência, o direito à educação, para que ele se cumpra, portanto, e para que se configure como promotor de novos direitos, o acesso das crianças às instituições educativas e sua permanência nelas devem consolidar-se como direito ao conhecimento,
a formação integral do ser humano e a participação no processo de construção de novos conhecimentos. Então, assim, pessoal, o que é formação integral? Formação integral não é aquela que a criança entra às 7 horas da manhã e sai às 5 da tarde. Isso aí seria uma escola de período integral. Formação integral é uma escola que forma o sujeito não apenas na questão de sistematização, de matemática, português, história, geografia, mas que trabalhe a realidade da criança, que trabalhe buscando transformar a realidade da criança, superar ali as dificuldades que tem ali na região, daquele meio onde a criança está inserida, tá? Trabalhar a criança, prepará-la para o exercício da cidadania, politicamente, socialmente, tá? Criticamente ali, prepará-la para o mundo do trabalho e para o mercado de trabalho. Isso é uma formação integral, é formar a criança como um todo, como um cidadão, como um indivíduo que tem a capacidade ali de interagir com o seu meio, tá? Não um indivíduo que vai ser formado para se adaptar ao meio. E a participação no processo de construção de novos conhecimentos, tá? O que é essa construção de novos conhecimentos? A criança ela tem que participar na hora que você vai elaborar uma atividade, na hora que você vai propor um tema, alguma coisa, a criança tem que participar. O professor não pode chegar com as coisas prontas lá, despejar e falar, hoje nós vamos trabalhar isso. Não, tem que trabalhar isso com a criança, tá bom? Ela tem esse direito de participar no processo de construção ali dos novos conhecimentos que ela vai adquirir. A construção dessa prática educativa deve ter a criança como eixo do processo e levar em conta as diferentes dimensões de sua formação. Então, assim, para você construir uma boa prática educativa, e essa que a gente busca, a criança ela tem que ser o eixo do processo, ou seja, você não pode focar nos conteúdos, nos temas em si, você tem que focar na criança. Tá? Por quê? Porque quando você foca na criança, automaticamente entra aqui essa segunda parte que fala levar em conta as diferentes dimensões da sua formação. Quando você foca na criança, você tem que considerar ali os aspectos culturais, quase que eu falei cuscuz aqui no meio da aula, os aspectos culturais da criança, a convivência dela em casa, como que é a família dela, como que é a estrutura familiar dela, se ela frequenta uma igreja, né? Como que é a socialização dela com o pessoal da igreja, ou de repente o pai, a mãe frequenta alguma associação, a mãe às vezes faz um cursinho de corte e costura, a criança ali, ela convive naquele meio. Então, assim, pessoal, os lugares que a criança frequenta, a rua que ela brinca, as crianças com quem ela brinca. Então tem que considerar todos esses aspectos culturais do aluno, tá? Para estar trabalhando com ele também, para estar trabalhando a prática social. Tá? Então, focada na criança. Então você não vai chegar lá e despejar um monte de conteúdos que você acha que é importante. Você tem que trabalhar com a realidade da criança, considerando aí as dimensões da sua formação, ou seja, aquilo que ela já traz de casa, toda aquela bagagem cultural, né, que ela já traz de casa, tá? Nessa publicação, pessoal, eles colocam aqui, sem ignorarmos a relevância das demais dimensões, discutiremos uma delas que, por seu caráter complexo, multifacetado e precursor, cumpre um papel fundamental na garantia do direito à educação, que é o desenvolvimento da linguagem escrita. Então, pessoal, os autores aqui que fizeram essa publicação, eles reconhecem, né, a relevância das demais dimensões pedagógicas, mas tem uma entre si que era muito importante para que eles discutissem aqui, que é o desenvolvimento da linguagem escrita, tá, como garantia do direito à educação. Então nós vamos trabalhar aqui com o desenvolvimento da linguagem escrita. Então vamos lá. Uma prática, eu vou até dar uma grifada aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. Espera só um pouquinho, porque realmente é muito importante isso aqui. Vamos lá. Uma prática educativa comprometida com o desenvolvimento da linguagem escrita não se restringe à elaboração de atividades dirigidas aos alunos. Tá? Exige, isso sim, a superação da fragmentação, da fragmentação dessas atividades de ensino em sala de aula. Ou seja, pessoal, nós devemos considerar a realidade sociocultural dos alunos e o contexto da escola. Tá? Então, assim, quando você fala sobre uma prática educativa comprometida ali para o desenvolvimento da linguagem, tá? Nós não estamos restringindo aquilo ali a atividades, ou seja, ensinar a escrita de uma forma mecanizada, da criança aprender a ler e escrever, né, porque ela tem que aprender a ler e escrever. Não, tem que aprender a ler e escrever porque é uma das maiores formas de comunicação dela com o mundo, né? Vai uma coisa que vai acompanhar ela a vida inteira, na sociedade, em todos os âmbitos aí que ela vier a participar. Tá? Então, primeiramente, isso aí tem que fazer parte da vida da criança. Não tem que ser apenas, você tem que aprender a ler e escrever para você não ser analfabeto. Não, isso aí não pode ser dessa forma. Tá? Tem que ter ali toda uma
aprendizagem sociocultural por trás da aprendizagem e desenvolvimento da linguagem e da escrita, tá? Você tem que considerar, já foi falado aí, nós vamos repetir bastante isso durante a aula, considerar a realidade sociocultural da criança, considerar o contexto da escola. Como que é o contexto da escola, pessoal? A escola tem que estar contextualizada com a realidade local, pessoal. Tem que trabalhar a partir da realidade local a qual ela está inserida. Se uma escola está inserida no campo rural, ela tem que trabalhar com a realidade rural. Só Paulo Freire desenvolveu isso, pedagogia da autonomia. Tá? Então, assim, Paulo Freire desenvolveu isso. Nós temos que trabalhar com o contexto onde a escola está inserida. A escola está inserida no meio da cidade, você não vai trabalhar lavoura com ela, você vai trabalhar aquela realidade ali urbanizada. A escola está inserida na periferia, você vai trabalhar ali realmente as dificuldades da periferia, normalmente saneamento básico, energia elétrica, né? Então essas coisas. Então você sempre tem que focar no contexto da escola. A escola tem que buscar trabalhar a realidade local. Então, no contexto que a escola está inserido, é onde você vai trabalhar essa prática educativa comprometida aí com o desenvolvimento da linguagem e da escrita. Sempre tendo como base a realidade sociocultural do aluno e a contextualização da escola, tá? O contexto da escola. Para mobilizar os processos de aprendizagem das crianças, de modo a ajudá-las no desenvolvimento das capacidades relacionadas à leitura e à escrita, e também na construção de representações sobre objeto de estudo, as situações de aprendizagem elas precisam ser sequenciadas, tá? Articuladas e contextualizadas, ou seja, as crianças precisam participar do conjunto de atividades caracterizado por um ciclo de ações e procedimentos de ensino-aprendizagem que são chamadas de situação de aprendizagem. Então, assim, para você garantir ali que o processo de aprendizagem da criança, no modo de ajudá-la, né, nesse desenvolvimento, as situações de aprendizagem, elas precisam ser sequenciadas. Então, você tem que trabalhar ali atividades que uma faça ligação, faça ponte com a próxima, né? E que a próxima tenha essa ligação com a anterior. Você não pode trabalhar temas aleatórios. Ó, hoje eu vou trabalhar meio ambiente. Amanhã eu já vou trabalhar tecnologias. Depois de amanhã, eu já vou trabalhar uma questão de saúde aí, das doenças, aí na pandemia, né? Aí no outro dia eu vou trabalhar a linguagem matemática. Gente, não fazendo ligação. Se você não faz ligação entre uma atividade e outra, automaticamente você começa aí realmente trabalhar para vou inventar uma palavra aqui, pessoal, uma desaprendização da criança, né? Uma desaprendizagem aí da criança, né? A criança não vai, realmente, não tem significado para ela, não tem uma sequência, não tem uma ligação, então logo a criança não vai estar aí conseguindo se desenvolver da forma correta. Então, elas precisam ser sequenciadas, articuladas. O que é articulada? Uma tem que estar em conjunto com a outra. Então, assim, você tem que trabalhar uma atividade que tem a ver com a outra, a partir de um tema surge outra, a partir de um tema surge outra. Você tem que estar ligado ali também, tá? E contextualizadas. Gente, são 3 palavrinhas mais ou menos muito parecidas. Elas são diferentes, mas nesse contexto aqui, elas acabam parecendo a mesma coisa. Sequenciada, porque é uma, né, atrás da outra. Articulada, porque elas têm que trabalhar em conjunto. E contextualizada, uma tem que haver com a outra, tá? Você não pode trabalhar tecnologia da informação num dia e no outro dia pandemia. Então, elas não estão contextualizadas. Então, eu falo assim, mas qual que é a ligação da tecnologia da informação com a pandemia? Não entendi. Então, elas têm que estar contextualizadas uma com a outra ali, tá? Uma tem que ter mais ou menos a ver com a outra, tá bom? É como você falar assim, nós vamos trabalhar uma receita legal hoje de uma torta de frango muito gostosa e tal. Inclusive, falar em torta de frango, pessoal, eu lembrei aqui de uma torta de maçã que eu comi, porque eu sei que é doce, né, é diferente, mas olha, é torta do mesmo jeito. Então vamos lá, depois da torta de frango, a gente pode comer uma torta de maçã. Inclusive, falando de torta de maçã, rapaz, eu lembrei aqui também que a maçã, rapaz, dá pra você fazer com ela um purezinho gostoso. Então, entende? É uma coisa parecida com a outra, uma que vai ligando a outra, né? Você começou com uma torta de frango, daqui a pouco você tá falando de sorvete, de qualquer outra coisa, mas tem que estar ali, uma ligada à outra. Você vai modificando o tema, articulando eles entre si. Você não pode falar de uma torta de frango e de repente, inclusive falando de torta de frango, eu lembrei que meu pai caçou um coelho. Não, gente, sabe, aquela coisa bem. Então, elas têm que ser, as atividades têm que ser sequenciadas, articuladas e contextualizadas, ou seja, uma tem que ter a ver com a outra ali para dar uma sequência de modo que não confunda a cabeça da criança, tá? As crianças elas têm que participar desse conjunto de atividades, né, caracterizado por ciclo. O que é ciclo, pessoal? Você vai montar ali um ciclo de atividades onde uma vai ter a ver com a outra, tal. Uma hora esse ciclo vai ter que acabar. No momento que ele terminar, aí você vai começar um outro ciclo com outro tema, mas dentro daquele ciclo ali, você tem que ter aquela sequência contextualizada, articulada, tá bom?
E a criança tem que participar da formação, da construção de tudo isso. Ela não pode pegar nada pronto ali para trabalhar. Organizar esses ciclos, pessoal, de situações de aprendizagem fica mais fácil quando os professores têm em mente uma proposta. Olha, é muito preconceituoso esse texto aqui, porque ele fala as professoras, né? É um texto de 2009, as professoras, né? Eu já trabalho muito antes disso com a educação. Então vamos lá. Fica mais fácil quando os professores têm em mente uma proposta de ensino a qual possam buscar referências metodológicas para projetar seus trabalhos junto às crianças. Então, assim, pessoal, quando o professor ele trabalha baseado numa metodologia pronta, já uma coisa assim que já exista, fica muito mais fácil para ele trabalhar. Tá? A partir do momento que o professor tenta inventar uma metodologia ali que não existe, não tem uma referência metodológica ali que ele possa se basear, às vezes ele pode começar a fugir um pouco da intenção dele. Tá? Então, organizar o ciclo de aprendizagem é muito legal, muito mais fácil quando você tem realmente ali uma referência metodológica da qual possa te orientar para você trabalhar direitinho ali, de modo a facilitar a aprendizagem da criança. Para uma proposta de ensino tornar-se um referencial e se materializar em uma prática de ensino adequada, ela deve ser validada e reconstruída a partir do conhecimento que se tem das crianças e também das interações que se estabelecem entre os participantes do grupo escolar e deles com os objetos de conhecimento. Dessa forma, a avaliação e o planejamento são fatores determinantes para a consolidação dessa prática. Então vamos lá, pessoal. Você necessita muito da avaliação e do planejamento para poder fazer aí uma proposta de ensino referencial. Tá? Então, assim, o que é o planejamento? Veja, planejamento é você sentar com as crianças, sentar com os professores, primeiramente, para que todos ali procurem trabalhar de forma interdisciplinar. Depois, com as crianças, você tem que fazer um planejamento com elas, assim, do que eles querem trabalhar no dia, na semana, tal. Isso é muito importante, pessoal, para a gente construir uma proposta de ensino aí que se torne um referencial. O que é um referencial, pessoal? É uma coisa boa, que deu certo, que você pode, como que fala? Indicar para pessoas, você pode dar uma continuidade no ano que vem, uma referência, olha, tem uma referência positiva aqui que deu certo, vamos tentar trabalhar com ela, tá? Então você tem uma proposta de ensino aí que se torne um referencial para se tornar uma prática de ensino adequada, pessoal, tem que ter uma boa avaliação, um bom planejamento. E a avaliação não é aquela avaliação final, é uma avaliação processual, no decorrer ali do processo das atividades, acompanhando a criança nas dificuldades, quando ela erra, tudo, né? Aí você realmente vai ali orientando ela, até a criança poder aprender e progredir. Tá? Então, avaliação e planejamento são fatores determinantes aí para a gente conquistar essa proposta de ensino de modo a torná-lo um referencial, né? E se materializar em uma prática de ensino adequada. E ela tem que ser validada e reconstruída a partir do conhecimento que se tem das crianças. A avaliação diagnóstica, pessoal, é um procedimento de ensino a ser adotado com o objetivo de se estabelecer relações entre a proposta de ensino e o perfil pedagógico da turma e as necessidades de aprendizagem específicas de cada aluno. Então, a avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação, ela é feita antes de você começar a trabalhar com as crianças. Por quê? Porque você monta ali um plano de aula, mas muitas vezes aquele plano de aula ele não tem muito a ver com o perfil da sua turma. O perfil da sua turma, às vezes, é uma turma mais agitada, uma turma mais calma. Às vezes, você monta ali um perfil ali de uma aula toda prática e você tem crianças ali que eles preferem trabalhar com desenhos ou com escrita. Não vai dar certo. Às vezes, você tem ali, você monta um planejamento maravilhoso para trabalhar com desenhos, com escrita, com pintura, e às vezes você tem uma turma agitada, que eles se dão muito melhor com atividades práticas ali, né? Atividades físicas ali. E então, assim, a avaliação diagnóstica ela serve para que realmente você consiga conciliar o seu planejamento de aula, a sua proposta de ensino com o perfil da sala ali. Tá? Sempre visando o aluno, sempre tendo o aluno como foco, vendo ali a melhor forma de trabalhar com a sua sala. Tá? E também verificar e se atentar às necessidades de aprendizagem específica de cada aluno. Né? Tem os alunos lá que vai ter as dificuldades maiores, então, de repente, tem uma atividade que você vai ter que de uma atividade articulada. Tem um aluno que vai querer pintar, o outro vai querer desenhar, o outro vai querer escrever. Você tem que considerar, então, isso. Também não pode fazer uma atividade que só seja permitida fazer ela através de desenho ou através de escrita. Tá? Então, tudo isso ajuda bastante na proposta de trabalho. A avaliação diagnóstica, ela ajuda bastante nisso. O planejamento pedagógico, por sua vez, O planejamento pedagógico, por sua vez, como projeto de trabalho do professor, ele só se torna efetivo se elaborado a partir da articulação entre a proposta
de ensino e os sujeitos de aprendizagem. Então, você faz o seu planejamento, depois que, por exemplo, você fez uma avaliação diagnóstica, aí você consegue realizar um planejamento pedagógico muito mais concreto. Por quê? Porque você vai considerar a articulação entre a proposta que você tinha e oh meu Deus, o perfil pedagógico da turma. Tá? Então, quando você faz essa articulação entre a sua proposta e o perfil da turma, você consegue montar um planejamento pedagógico mais consistente, mais concreto e mais passível aí de ser realizado. Tá? Somente uma prática pedagógica autônoma garante as condições para o exercício profissional competente e para a construção de uma educação comprometida com a qualidade referenciada socialmente. Tá? Então, assim, a construção singular de cada professor com seu grupo de alunos, ao mesmo tempo em que requer um trabalho coletivo envolvendo todo o corpo docente e os demais profissionais na sua elaboração, exige dos seus profissionais a capacidade de fazer escolhas, criar, recriar, pesquisar, experimentar, avaliar constantemente as suas opções. Então, assim, pessoal, ao mesmo tempo ali, se você fizer a junção do trabalho, né, a construção ali de cada professor com a sua sala, e ele levando isso para um trabalho coletivo com os demais professores, isso aí acaba fazendo o quê? Ele vai exigir dos professores, né, a capacidade de fazer escolhas. Então o professor acaba se tornando mais autônomo. Ele vai tendo a capacidade de fazer escolha, de criar, de recriar aquilo que ele já tinha feito, de pesquisar, de experimentar. Tá? E isso só a prática pedagógica autônoma permite esse tipo de coisa. Tá? Porque quando você tem uma prática pedagógica, você sempre depende da opinião de alguém, né? Você sempre depende da opinião dos colegas, depende ali de uma formação do grupo, de uma decisão do grupo. Isso aí acaba que você não consegue realizar um trabalho legal com as crianças. Por quê? Porque quando você está na sala com o aluno, vai surgir uma situação que você vai precisar pensar, você vai precisar analisar, propor alguma coisa para eles. E se você está acostumado a fazer isso só em grupo com os colegas, você acaba ali se tornando um professor meio bloqueado, né? Que às vezes a sua aula deixa de ter um bom andamento, porque tudo que você faz, você está acostumado a fazer em grupo, solicitando ali, né, da aprovação de pessoas. Então, a prática pedagógica autônoma, ela realmente vai contribuir bastante para o professor, porque ele tem as particularidades da sala, mas ele, ao mesmo tempo, vai trabalhar em grupo com os professores. Tá? Então, tem que ter essa articulação. Agora, nós vamos tratar de outro tema aqui, que é o tema crianças menores de 7 anos. Pessoal, eu acho que eu vou parar essa aula, porque tem bastante coisa aqui para fazer, senão eu vou acabar quebrando o tema. Então, tá com 22 minutos, eu acho que eu vou encerrar essa aula aqui para a gente poder pegar o outro tema e já destrinchar ele inteiro aí sem a gente precisar quebrar, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente continua na segunda parte. Essa aula aqui ela vai ter bastante, esse tema vai ter bastante videoaulas, então o ideal é realmente parar aqui para a gente começar o outro tema e não quebrar ele no meio, tá? Então, vamos fazer uma pausa aí para tomar uma aguinha, ir no banheiro e daqui a pouco a gente volta.